Olá pessoal, olá. Tivemos aqui uma queda de energia que derrubou a minha internet, mas nós já estamos novamente ao vivo. Hoje falando sobre a questão da imunidade e a importância que a atividade física, a parte de alimentação, a parte de cuidados aí com a nossa emoção e tudo mais, tem para o processo da imunidade. E hoje eu estou recebendo aqui uma pessoa fantástica, Flávio Ferreira. Dr. Flávio Ferreira, que é imunologista, médico imunologista. Já vou chamar ele aqui para entrar na sala comigo. Oi, Flávio, tudo bem? Tivemos uma queda de Beleza? energia aqui, derrubou a minha internet, mas já está tudo normalizado, já estamos na área novamente. Vamos embora. Adaptar e Então, superar. Então, você estava falando sobre a imunidade. eu dizia o seguinte, que todo mundo tem um conceito bastante primário de que a imunidade ela é só para defender a gente, né? E não é, ela é muito mais do que isso. A imunidade, ela traz a homeostase, o equilíbrio de todo o nosso ser. Por quê? Ela é envolvida desde a questão alimentar, desde a questão hormonal e também a questão emocional. Então, assim, todo o nosso ser, ele deve ser observado dentro de uma visão chamada global ou holística, né? E um grande eixo disso tudo é a imunidade, porque eu dizia há pouco, antes de cair, você pode viver com a pressão alta, colesterol alto, tireoide mal funcionante, mas você não vive sem imunidade. A falta de imunidade é incompatível com a vida, tá? Isso acontece desde a formação dos embriões, tanto de animais mamíferos como de aves. Não formou a imunidade, é incompatível com a vida. Na atual situação que nós estamos vivendo, nós temos aí duas questões. A situação atual e o pós-viral, as consequências que os vírus trazem para a imunidade, não só no Covid, mas na dengue, outras doenças virais, né? O esgotamento das reservas. Então, eu sempre digo para meus pacientes e para as pessoas que se consultam comigo, a imunidade não é estar boa, ela tem que estar excelente. Por quê? Se você fica doente e a sua imunidade está excelente, mesmo doente você fica bem. Agora, se a sua imunidade está apenas boa na reserva, se você fica doente, você fica mal. E num segundo momento é pior ainda, né? Então, a imunidade ela é sustentada por quatro pilares básicos. O primeiro, boa alimentação. Que isso aí o professor Júlio é expert, mais do que eu até. O segundo, um bom sono. Olha que interessante, pessoal. Muitos não sabem, mas é no sono que acontece anabolismo. A atividade anabolizante do nosso organismo. O que é anabolizante? É esteroide? É bomba? Não, não é nesse sentido. Anabolizante é construir tecidos, é matéria-prima. É no sono que você constrói matéria-prima para o seu corpo, tá? Para a sua imunidade. Então vamos lá, vou repetir. Primeiro pilar da imunidade é o alimento adequado. O segundo é o bom sono. O terceiro que nós vamos falar aqui hoje é a atividade física moderada. Já vou dizer por quê. E o quatro é o gerenciamento do estresse, tá? Então os quatro eles são complementares para que a nossa imunidade seja excelente, tá? Então, o sistema imunológico não é só para defesa. Repito aqui, vive melhor quem se adapta melhor. Então, a grande capacidade que a imunidade traz é a adaptação do organismo às situações que tem por aí. O que é uma vacina? É uma forma de ativar um dos pedaços da imunidade. Vacina não aumenta a imunidade. A vacina ela só ativa anticorpos. Ponto. E aqui eu quero fazer uma diferenciação que a gente aprende errado na escola. A gente aprende que anticorpos são glóbulos brancos. Não são. Olha que louco, tá?
Glóbulos brancos são células. Ponto. Anticorpos são proteínas. Então eu gosto de fazer uma brincadeira, eu gosto de associar os anticorpos ao granulado de um brigadeiro. Imagina aquele doce brigadeiro, aquele granulado em volta, aquilo são os anticorpos. A vacina, ela só age nos anticorpos. Ponto. E os anticorpos depois vão envolver o vírus, ou vão envolver o glóbulo branco, para que o vírus não consiga entrar dentro da célula. Esse é o papel dos anticorpos, primeiro papel. E o segundo papel, quando eles não dão conta de fazer isso, eles vão chamar os linfócitos T, outra via da defesa. Então, o papel dos anticorpos são dois, os papéis, na verdade. O primeiro, tentar neutralizar o vírus. E o segundo, chamar quando não funciona. A infantaria, a cavalaria. O que adianta? Acabei de falar para vocês que os anticorpos são proteínas. O que adianta eu ativar anticorpos se eu não tenho matéria-prima? Se eu não tenho gama-globulina, se eu não tenho a matéria-prima que provém da alimentação para que esses anticorpos funcionem. Começam a entender onde eu quero chegar? Tá? Então, e tem muitas pessoas que não usam anticorpos para se defender do vírus, usam diretamente as células. São aquelas pessoas que têm Covid e testam negativo, porque o teste é feito de anticorpos. Ponto. Simples assim. Tá? Então, a vacina não é a salvação da humanidade. Sabe qual é a salvação da humanidade? É conhecer como você funciona, pegar os nossos ensinamentos que nós estamos dando aqui e potencializar as suas vias de imunidade, a tua individualidade. Né? A imunidade é igual impressão digital, é igual a íris, cada um tem um jeito, cada um tem a sua. Né? E hoje nós vamos trazer para vocês uma coisa incrível. Nós vamos falar de dois pilares principais aqui, bem legais. Nós vamos falar de alimentação e atividade física. Como é que isso atua na imunidade? Então, eu vou falar só mais um pouquinho e vou passar a bola para o professor Júlio, para vocês entenderem bem. A alimentação, ela é para dar matéria-prima para o anabolismo do sono. Então, ligando um pilar no outro. Então, eu preciso me alimentar. Não é comer, é muito diferente. Comer é um verbo, é uma ação de encher o estômago. Isso é comer. Agora, se alimentar é outra coisa, porque envolve processos de absorção, funcionamento, equilíbrio, para que você possa aproveitar bem os nutrientes. E sabe o que eu tenho visto? Os vírus têm provocado muita intolerância alimentar. Quando o nosso corpo ele vai se defender dos vírus, faz alterações intestinais. E essas alterações intestinais, imunitárias, elas acabam alterando a absorção de nutrientes. Então é muito comum aqui no consultório eu receber paciente assim, nossa, depois que eu tive dengue, eu comecei com intolerância à lactose, e eu não tinha. Então, quem engatilhou uma infecção viral, então nem toda intolerância alimentar, nem toda alergia alimentar é somente genética. Ela pode sim ter um gatilho infeccioso, tá? Então nós estamos falando de imunidade em tempos de vírus. Então o que acontece? Quando eu tenho a capacidade de me alimentar super bem, né? Ótimo. Mas no corre-corre do dia a dia, quem consegue se alimentar super bem? Né? Executivos, médicos, pessoas que trabalham muito. Para isso existe a suplementação. Então, quando se fala em suplemento, suplemento é diferente de complemento. Tá? Isso até nas relações. Quando você se relaciona com alguém, você não vai completar. Aquele alguém já é completo. Você vai suplementar. Você vai acrescentar. Então, a suplementação na imunidade, que é feita de várias formas, nós temos vários jeitos para isso, na realidade ela vem fazer o quê? Potencializar a sua natureza. Então você já tem o natural. Esse natural pode ser turbinado com a suplementação adequada, ok? Tem várias formas de fazer isso. Agora imagina você que também faz atividade física. Eu vou falar, depois que o Júlio vai falar, eu vou falar de atividade física. Você tem a capacidade de ter um suplemento que além
além de te suplementar na parte metabólica, ainda aumente a sua imunidade, tá? Porque olha só, imagina, se eu tenho intolerância de algum alimento, por melhor que ele seja, e eu como aquele alimento, ele vai me inflamar, porque a molécula é grande. Ou seja, o alimento pode ser ótimo, mas para mim não. Eu vou gastar a imunidade brigando com esse alimento. Agora, quando você tem um alimento e a molécula pequenininha, nanotecnologia, 10 a menos 9, que é capaz de fazer uma absorção e ainda assim estimular o teu sistema imunológico a começar das placas de Peyer do intestino, fabricando linfócitos T, que diminui vírus, que diminui câncer. Então, é nisso que nós vamos falar. Então, eu quero agora passar a bola para o professor Júlio para explicar um pouquinho para vocês a questão do suplemento como alimento e também a absorção adequada. E depois eu vou falar da atividade física para ele falar depois e nós, no final, casarmos tudo. Olha, essa introdução que você fez, só ela por si só já é uma aula, né? Se a gente só conseguir entender isto, que imunidade é o cerne da coisa toda, e que se a gente tiver a imunidade educada, vai parecer que eu estou falando um absurdo. Não, mas a gente está falando de uma coisa que é real mesmo. Se essa imunidade estiver mal educada, mal orientada, até a construção dessa proteína que o Flávio falou agora, que vai virar o nosso anticorpo, pode ser, você pode, por exemplo, começar a atacar o seu próprio corpo. Nós temos, Flávio, e provavelmente você já deve ter pego casos assim também, aí no seu dia a dia, de pessoas que tomaram a vacina. Eles nem foram infectados por um vírus, como o vírus da gripe. Depois da vacina, assim, o sistema imune ficou devastado. Daí você vai falar, mas por quê que uma pessoa, mesmo tomando a vacina, tem efeitos colaterais tão severos? Porque o sistema imune dela não estava preparado para receber isso. E isso é um problema muito grave. Eu acho, particularmente, né, e talvez o Flávio possa até me ajudar um pouco mais nesse sentido, porque você é o especialista em imunidade. Mas eu acho que todos deveriam passar por uma consulta com o imunologista antes de fazer a vacina, para saber se o receptáculo corporal está pronto para receber essa vacina. Porque às vezes você tem situações, por exemplo, eu tenho lidado muito aqui com a parte de modulação intestinal, em que a pessoa tomou a vacina e uma das coisas que acontece é o sujeito começar a ter uma diarreia monstruosa por conta disso, e a diarreia desestabiliza as nossas células que fazem a defesa do intestino, e você pode, por exemplo, começar a passar por ali moléculas de proteína mal digeridas que vão gerar um processo autoimune mais lá na frente. Então, hoje as pessoas elas estão assim, muito desesperadas em tomar logo a vacina, em fazer logo a vacina. Eu tive agora, essa semana mesmo, uma galera que está se preparando para concurso e tal, né? Então o cara está assim, ali na beira do gol para fazer o concurso. E a pessoa vai lá e toma a vacina. O que aconteceu? Está lá uma semana encostada, imprestável, porque não consegue nem estudar, nem nada. Então, não é no desespero que a gente vai arrumar as coisas. A gente precisa fazer as coisas de maneira pensada. Eu acho que hoje está tudo muito atribulado demais, né? Bom, você falou em proteína. Proteína é uma coisa super legal. Uma das três grandes moléculas aí do nosso corpo que são importantes, né? Nós temos lipídios, nós temos os carboidratos, nós temos as proteínas, que são essas macromoléculas, e que precisam passar pelo processo digestivo. Você vai dizer assim, não, peraí, o Júlio está pirando o cabeção, porque tudo tem que passar pelo processo digestivo. É verdade, tudo tem que passar, mas nem tudo precisa ser hidrolisado. Você pega o mineral, por exemplo, ele não precisa ser hidrolisado. O que é hidrolisado? É você quebrar essa partícula em partículas menores para que ela possa ser absorvida pelo corpo. Se você fizer, por exemplo, um complemento lá com magnésio, o magnésio vai passar pelo processo digestivo, vai ser absorvido no intestino e vai para o seu corpo, mas ele não precisa ser hidrolisado. Uma proteína, não. E aí é que está a grande questão. E eu assino embaixo, em número, gênero e grau, disso que o Flávio falou agora, que encher a barriga não é a mesma coisa que comer bem. Ah, eu fui lá e comi uma feijoada, saí com a barriga cheia. Não é a mesma coisa que estar bem alimentado. Por quê? Porque uma boa alimentação depende de um bom substrato, aquilo que você está comendo é importante, depende das condições do intestino,
Se esse intestino não estiver legal, não adianta você fazer, por exemplo, uma suplementação. O cara vai lá fazer academia e ele quer fazer uma suplementação com uma proteína comum dessas de mercado, macromolécula. Não adiantou nada. Passou ali pelo intestino e foi embora. Aonde é que entra uma suplementação com um produto de qualidade, como é o caso do que a For Life oferece, que é o ProTF, que, aliás, você está tomando aí, né, Flávio? Eu passei para você, né? Olha aí, ó. Isso é o ProTF, tá? Eu vou explicar para você um pouquinho o que é o ProTF e por que o ProTF é muito melhor do que qualquer outra proteína que você tenha no mercado e até mesmo na alimentação. A proteína é um conjunto de aminoácidos que formam uma molécula enorme. Professor Júlio, o que cargas d'água quer dizer uma molécula enorme? Imagine, por exemplo, que você tem lá no leite da vaca uma proteína com 209 aminoácidos. 209. Imagine uma cadeia com 209. Então, ela é uma super molécula. Agora vai fazer sentido para você a hidrólise que eu te falei agora há pouco, que é o processo digestivo. Quando essa proteína cai no seu estômago, o estômago está cheio de receptores de aminoácidos, ele vai identificar que chegou aminoácido ali. Vamos liberar a pepsina, vamos liberar ácido clorídrico para quê? Para desnaturar essa proteína, ou seja, desenrolar ela, e em pH alcalino, lá no nosso intestino delgado, nós vamos fracionar esses aminoácidos em partes menores para que eles possam ser absorvidos. Agora me diga, adianta comer uma proteína se você está passando por uma situação, por exemplo, a pessoa não está com o intestino legal? Não adianta nada. A única coisa que você vai fazer é dar de comer para suas bactérias gram-negativas, que são ruins, que vão gerar para você gases, uma série de problemas, constipação e assim por diante. Pessoas que querem resultados melhores usando proteína de qualidade precisam comprar proteínas cuja fração de peptídeos, né, de aminoácidos, seja muito pequena. E aí é que nós entramos com o ProTF. Por quê? Porque nós não temos no mercado hoje mundial ninguém que se aproxime da tecnologia que a For Life usa para a produção do seu ProTF. Sabe aquela proteína grandona que eu falei para vocês, lá de 209 aminoácidos? Então, se você estiver com o teu intestino desregulado e você deixou passar uma pequena fração desta de proteínas, de mais ou menos 25, 30 ou 40 aminoácidos, e ela passou direto pelo seu intestino, aquilo que o Flávio falou agora, os nossos linfócitos estão lá observando o que está acontecendo dentro do corpo, identificaram aquele monstro que não deveria estar lá, natural killer, neutrófilo, macrófago, essa galera toda está sendo mobilizada para ir lá fazer a defesa. O que vai sobrar desse processo, dessa guerra, será uma informação. E essa informação vai ser repassada lá para o seu linfócito B, produzir um anticorpo. Acontece que as suas glândulas, como por exemplo, nós temos aqui a nossa tireoide, ela também tem uma quantidade de proteínas menor. Por mímese, por imitação genética, o seu corpo diz, o que tem, estou jogando aqui um número aleatório, não é preciso. Tá? Eu tenho aqui uma fração de proteína de 23 aminoácidos que precisa ser combatida. Mas a pele também tem, o intestino também tem, a sua tireoide também tem. Por imitação genética, você passa a ter uma doença autoimune por conta disso. Nessas horas, e agora eu estou falando de patologia, nessas horas, o uso de uma proteína de qualidade, em que você tem uma fração menor, vai te ajudar absurdamente. Júlio, mas é só na hora da patologia? Claro que não. Você foi para a academia, se arrebentou a tua fibra muscular. Você precisa de reposição de aminoácidos ali para você conseguir repor aquela fibra muscular. O que o teu corpo vai ter que fazer? Se você comer um pedaço de carne, a carne vai te ajudar? Vai. Só que ela vai passar 2 horas no seu estômago, vai passar mais de 6 a 8 horas no seu intestino delgado, vai passar mais 4 horas ou 5 horas no seu intestino grosso para você poder absorver o que você precisa. Flávio, você faz ideia de quanto tempo leva para o ProTF estar disponível para a fibra muscular? Não, me conta aí. 10 minutos. Uau! 10 minutos. Você Então, fez atividade física.
Um pós-treino com ele maravilhoso, então. Pré-treino, pós-treino, para você fazer reposição de fibra muscular em atletas, em pessoas que estão, por exemplo, eu tenho usado muito com alguns velhinhos que estão hospitalizados e eles não têm como fazer reposição dessa fibra muscular, então a pessoa acaba perdendo muito musculatura. Eu consigo usar um nanopeptídeo, né? Para quem não é da área, pessoal, um peptídeo é a junção pequena de alguns aminoácidos. Então, o aminoácido lá na sua unidade menor, monoaminoácido. Formei 2 aminoácidos, formei um peptídeo. Formei 3 aminoácidos, um tripeptídeo, e assim sucessivamente. Então, a gente vai construir uma cadeia de proteínas maior depois, o corpo vai fazer isso usando esses peptídeos. O que é importantíssimo a gente entender? Que quanto mais fácil for para o corpo fazer essa absorção, mais fácil será para você repor aquilo que você está precisando. Hormônios. Vou pegar um exemplo clássico de hormônio. Serotonina. Serotonina, qual é a base dele? Aminoácidos. A serotonina vai formar melatonina, você precisa de aminoácidos para formar dopamina, você precisa de aminoácidos para formar a maior parte dos teus hormônios corporais. Se você tem um nanopeptídeo à disposição para fazer essa construção, você vai ter um processo muito mais rápido e um processo muito mais eficiente. A pergunta clássica que as pessoas me fazem, Flávio, posso comparar o ProTF com uma proteína comum, como um whey protein, por exemplo? Nem de perto, nem de perto, porque ninguém consegue produzir uma molécula tão pequena como a 4Life faz. Então, a gente tem, em termos de qualidade, a gente poderia passar aqui horas falando sobre isso, mas assim, ó, em termos de qualidade, nós não temos nada nem que chegue perto. E eu vou devolver a bola para você agora, falando sobre a questão da imunidade, da importância de você ter um substrato de qualidade para que o teu sistema imune consiga fazer a produção daquilo que ele precisa. Devolvo a bola para você. Então, é muito interessante a gente entender que não adianta nada eu ter uma produção excelente se eu tenho uma perda muito grande. E a perda, ela não é só de quantidade. Nós temos as perdas funcionais, tá? Então, olha só. Eu estou vendo perguntas aqui, Júlio, eu vou aproveitar. Já estão me perguntando se pode tomar ProTF sem malhar. Pode. A gente usa ProTF para pessoas que perderam a musculatura. Tetraplégicos, paraplégicos, idosos, acamados, HIV, doença avançada. Então, mesmo que você não malhe, você tem um acréscimo de 74% de proteína, de massa, tá? Com o ProTF. E depois o Júlio vai falar também queima de gordura em 564%, inclusive gordura visceral. Então, é um produto realmente interessante, né? Que a gente consegue trabalhar tanto o metabolismo como a imunidade. Então, acho que o grande segredo do ProTF é essa junção de juntar o metabolismo com a imunidade. Por quê? Se eu tenho problemas no metabolismo e eu inflamo, eu vou gastar a imunidade na inflamação. A primeira fase da imunidade é a inflamação. Agora, se eu desinflamo, eu estou equilibrado, eu solto a imunidade. Simples. Né? As coisas do universo, as coisas de Deus são simples. Então, assim, a nossa imunidade, a nossa alimentação também é simples. Isso é muito interessante a gente poder entender. E o que tem a ver tudo isso com atividade física? O pessoal me pergunta, doutor Flávio, por que atletas morrem de Covid? Por que atletas morrem com baixa imunidade? É por causa dos anabolizantes que eles injetam? Nem sempre, tá? Vamos lá explicar. Quando eu falo que o terceiro pilar da imunidade, né, na verdade, o exercício físico moderado, por quê? Quando eu faço exercício físico moderado, eu começo uma construção desde os nervos, desde o sistema neurológico. Eu começo a fabricar neuropeptídeos, como o professor explicou agora há pouco. Então, olha que legal. Até o que a gente pensa vira matéria. Então, quando você pensa e você transforma aquele pensamento num sentimento, aquilo é verbo se fazendo carne. Ou seja, é átomo virando matéria.
Quando eu faço exercício físico moderado, eu começo o meu benefício desde a minha concentração no exercício. Por isso que o teu professor de academia fala, se concentra no exercício, porque começa lá nos átomos do pensamento. Vamos lá. A hora que isso chega no sistema límbico, começa a virar hormônio. Tá? Não só adrenalina e cortisol, mas um monte de hormônios e um monte de citocinas e um monte de interleucinas, um monte de moléculas. Olha só, molécula é antes da célula. Um monte de moléculas começa a espalhar pelo seu corpo para sinalizar. Então, o grande segredo de uma boa imunidade é uma excelente sinalização. Tanto uma sinalização de acelerar, como uma sinalização de frear. O que é uma alergia? O que é uma doença autoimune? É quando você não freia, né? Então, isso é muito interessante. O exercício físico moderado fabrica moléculas pró-inflamatórias, ou seja, moléculas que vão dar uma inflamação pequena que vai sinalizar para a ativação de uma resposta a ela. Então, o exercício físico moderado gera uma resposta pró-inflamatória, ou seja, uma inflamação pequena, superada pelos nossos mecanismos de imunidade. Essa superação constante, todo dia, vai melhorando a imunidade. Então, a atividade física moderada aumenta a imunidade. Agora, você imagina essa atividade física, esse funcionamento, com uma matéria-prima de excelência. Aí, literalmente, nós juntamos a fome com a vontade de comer. É a fome da fibra muscular, é a fome dos sistemas endócrinos, é uma fome biológica e funcional, ou seja, a atividade física moderada com uma suplementação de qualidade ímpar faz com que você tenha uma digestibilidade maravilhosa e um aproveitamento total. Por isso que aumenta a massa muscular em 74%, tá? Olha que fantástico isso. Aí o que acontece, o contrário, é quando a pessoa ela faz atividade física demais. Atividade física extenuante. Aí sabe o que acontece? O corpo vai fabricar moléculas anti-inflamatórias. Não é pró-inflamatórias, é anti. E essas moléculas anti-inflamatórias, sabe o que acontece? Elas vão diminuir a fabricação de anticorpos. Elas vão diminuir a fabricação de linfócitos T, porque o corpo está gastando energia se defendendo de uma inflamação, se anti-inflamando. Uma energia que seria para a fabricação de células e moléculas imunológicas está sendo gasta no metabolismo de recuperação. Faz sentido para vocês o que eu estou dizendo, tá? Então, vou repetir. A atividade física moderada, de acordo com a tua capacidade, tá? Isso um profissional da educação física, um fisioterapeuta é capaz de avaliar, um médico, vai aumentar a sua imunidade. Uma atividade física extenuante vai abaixar a sua imunidade. Doutor Flávio, e agora? Eu sou professor de CrossFit. Eu sou atleta de alta performance. Eu sou triatlo, né? Eu sou nadador de mar aberto. O que eu faço da minha vida? A minha profissão é atividade física extenuante, né? Aí é que tá. Mais um dos motivos para você usar uma suplementação de qualidade. Aí é que ela faz total sentido. Que mesmo você tendo uma diminuição da atividade, da imunidade pela atividade física intensa, você vai poder prover, e não é só o ProTF, o professor pode falar de outros suplementos também, né, dessa empresa, que vão promover esse aumento da imunidade, mesmo com exercício extenuante, tá? Querem um exemplo? Já ouviram falar de adrenalina?
né? Ah, adrenalina, eu senti adrenalina. Então, o que acontece? Quando nós estamos apaixonados, ou com medo, ou em exercício de alta performance, vocês sabiam que as nossas células imunológicas, elas têm umas anteninhas na membrana celular que recebem adrenalina? Chama receptor adrenérgico. Sabe onde tem um monte de receptor adrenérgico? Um monte de antena para adrenalina? No baço. Então, as pessoas ansiosas, as pessoas depressivas têm predomínio de cortisol mais alto. Olha que informação legal, Júlio. As pessoas depressivas têm um predomínio de cortisol mais alto, que a camada cortical da suprarrenal fabrica. As pessoas ansiosas, elas têm predomínio de adrenalina, que é a camada central da suprarrenal. Então, a pessoa que é muito ansiosa, ou que por alguma questão liberou muita adrenalina, vai lá no baço e contrai o baço, diminui a fabricação de anticorpos. Olha que louco, né? Por isso que o sangue tipo O, né, são os mais com adrenalina, eles têm uma imunidade pior para vírus, né? Porque toda hora eles estão contraindo o baço por natureza e diminuindo a fabricação de anticorpos. Então, esses caras, né, os tipo O, têm que investir em outras vias da imunidade, né? Principalmente gerenciar o estresse. Nós vamos fazer uma live outro dia, eu e o professor Júlio, só sobre antioxidantes e cérebro. Vai ser show, tá? Lembrando o quê? Rio Vida. Que o cérebro é feito de proteína, pessoal. Tudo no cérebro é feito de proteína. Neurônio, parênquima, membranas são feitas de proteína. Proteínas inflamam em pH ácido. Proteínas inflamam se o intestino inflamar. Por quê? O mesmo folheto embrionário que fabricou o intestino fabricou o cérebro. Por isso que fala que o intestino é o segundo cérebro. Então, por que os autistas têm que ter uma dieta mais diferenciada? Por causa disso, desinflamar. E outra, o intestino fabrica linfócitos T, pelas placas de Peyer. Olha agora, costurando a coxa. Vou passar a bola para o Júlio agora falar de atividade física e suplementação. Tá? Se você malha moderadamente, você vai aumentar a sua imunidade e vai aproveitar melhor a matéria-prima do suplemento. Ponto. Se você malha exageradamente, tá? Sem suplementação para imunidade, não estou falando de suplementação para massa também, mas para imunidade, vai baixar a sua imunidade, mesmo aparentemente sendo saudável. Então, o ideal é que você, se você vive de uma profissão que tem atividade física extenuante, tenha recursos para a imunidade. E nós estamos te apresentando um recurso hoje. Então, eu estava aqui ouvindo você e pensando no sistema linfático, e as pessoas às vezes negligenciam um pouco o funcionamento do corpo, apesar de a gente ter estudado tanto na escola e tal, a gente quase nem lembra disso, né? Mas o sistema linfático, que é um dos sistemas que ajudam a gente a distribuir todo o conteúdo do nosso sistema de defesa pelo corpo, ele tem uma ramificação que poderia ser comparada ao sistema circulatório, mas ele não é igual porque são sistemas complexos diferentes. Por exemplo, o nosso sistema circulatório tem uma bomba cardíaca que, se você estiver deitado na cama, dormindo, ele está mandando sangue, as suas artérias estão empurrando o sangue lá para os seus tecidos e o negócio está chegando. O sistema linfático não tem essa bomba. A única forma que você tem de fazer movimentação linfática é fazendo movimentação corporal. É por isso que as pessoas que ficam muito tempo deitadas numa cama de hospital começam a ter uma série de problemas também de imunidade, porque o corpo não consegue fazer chegar. Agora, olha que interessante. Quando você tem a captação desse substrato lá no seu intestino, uma das coisas que eu acho que a imensa maioria das pessoas não sabe é que quem pega esse substrato do intestino para daí levar para o sistema sanguíneo é o sistema linfático. É a linfa lá do seu intestino que vai pegar as gorduras, que vai pegar uma parte desses aminoácidos e vai processar isso e vai mandar no teu sistema circulatório. Então, se a gente não faz atividade física, acaba que a gente não tem uma boa distribuição, você até nem consegue fazer o substrato chegar aonde ele deveria chegar.
E isso é muito importante. Então, fazer atividade física é bom para tudo. Porém, tem que cuidar com esse teto de produção do nosso corpo. O que é o teto de produção de substrato nutricional? Você come bem. Um monte de gente deve estar se perguntando isso. Pô, mas eu como bem. Por que o meu sistema não está respondendo? Porque a idade interfere, o nosso sistema metabólico começa a não ter mais a capacidade que tinha quando você tinha 18 anos. Então, quando a gente chega ali perto, mais ou menos de 30 anos, essa curva metabólica dá uma estabilizada. Quando a gente entra nos 40, né, Flávio? Nós que já passamos dos 40, quando entra nos 40, ela se torna descendente. Então, eu preciso começar a dar um substrato melhor para esse corpo, que seja melhor captado ou que esteja em maior quantidade, porque aquilo que eu estou gastando, o meu corpo não está conseguindo repor. É por isso que você vai ver, que é uma coisa muito comum, que nós, homens, né, passamos aí dos 50 anos, a nossa massa muscular começa a diminuir. Aí você vai analisar o intestino, nós vamos ver que a gente produz menos ácido clorídrico, menos pepsina, menos atividade pancreática, menos atividade hepática. Então, o nosso substrato já não é de tão boa qualidade. Ainda que você coma bem. Eu, Júlio César, quando sou consultado para atividade física, eu gosto de associar alguns produtos. O ProTF, que é o que a gente está falando hoje aqui, para ter um substrato nutricional de proteínas e aminoácidos bom, de boa qualidade. Eu gosto de colocar junto o NutraStart. O NutraStart, ele é um complemento muito mais poderoso no sentido de ter muito mais coisas para que o corpo não tenha nenhuma falta, não degrade de nenhuma forma. Para quem faz muita porrada de atividade física, eu indico o uso do Energy, que é ao contrário do que as pessoas imaginam. Você tem aí também. Que é ao contrário do que as pessoas pensam, né? Eu vou tomar um energético desses de latinha porque ele vai me dar energia. Ele não te dá energia. Energético de latinha só te dá gases. Eu ia falar uma marca aqui, mas em público a gente não pode falar. Aquela marca que diz para você que te dá asas, na verdade te dá gases. Isto aqui é energia de verdade. Por quê? Porque vai aumentar a capacidade que a tua célula tem de produzir e processar o ATP, que é a adenosina trifosfato, que é a unidade básica de energia. Isso é energia de verdade. E o outro é enganação. Para quem faz muita atividade física e está com níveis altíssimos de oxidação no corpo, uma boa opção, e a gente vai falar um dia só sobre isso, tá, Flávio? É o Rio Vida, Sim. Que é um antioxidante muito legal. Aliás, alguém me perguntou agora há pouco aqui, nos perguntou, né, agora há pouco aqui, sobre a colite. No caso da colite, é bem interessante a gente fazer uma análise do caso, aonde está acontecendo, qual é o nível e tudo mais, mas a colite é bem legal a gente trabalhar com o antioxidante, e no caso do ProTF, nós também temos no ProTF uma coisa chamada fator de transferência. O fator de transferência é um peptídeo que ajuda a modular o sistema imune. E aí eu vou devolver a bola para o Flávio para ele explicar o que é modulação de sistema imune. Porque, olha só, é importante a gente entender que um sistema imune baixo, né, com pouca contagem de leucócitos, é ruim. Mas um sistema desregulado também pode ser ruim. Então, o que é a modulação? Flávio, explique para a turma aí o que é modulação do sistema imune. O que é o fator de transferência e como é que ele funciona? Lembram dos carros que não são automáticos? Eles têm acelerador e freio e embreagem. Isso é modulação do sistema imune. Tá? Uma comparação bem fácil. Acelerar quando precisa, que está menos, e frear quando precisa. Por quê? A imunidade ela funciona assim, ela tem uma fase de ativação, uma fase de regulação e uma fase de resolução. Então, por exemplo, peguei uma gripe. Na ativação, eu vou ter febre, tosse, lacrimejamento, nariz entupido, ativou, inflamou. Depois que o vírus morre, eu entro na regulação. Eu diminuo essa inflamação, a febre abaixa, diminui a tosse, etc. Quando acaba tudo, quem restou da briga é a parte descendente, a resolução.
É aquele, as nossas avós diziam, o catarro madurou, né? Ficou o catarro verde, é o final ali, é a resolução. E o que acontece? Tem pessoas que têm defeitos nessas fases. Então, por exemplo, os alérgicos, os autoimunes, eles só ativam, tá? Eles só vão ativar a imunidade, eles não conseguem regular e nem resolver, né? Tem uns que ativam e conseguem regular. Por exemplo, pacientes que são HIV positivos e estão controlados, né? A doença está estável. Só que muitas vezes a imunidade não está muito boa, então eles ativam, regulam, mas não resolvem. Então, por exemplo, a pessoa tem uma tuberculose, ele ativa o linfócito T, que ele tem pouco, e vai regular, para não ficar inflamando toda hora. Mas não dá conta de eliminar o bacilo, então não resolve. Então aí é um defeito na regulação, né? Na resolução, aliás. E tem aqueles que têm defeitos só na regulação. Eles não conseguem acelerar e frear, tá? E isso vai desde questões genéticas até imunodeficiências adquiridas. Então, depende muito disso, né? Então, para regular a imunidade, nossa, a gente tem que sempre investir nesses 4 pilares que eu sempre falo, que é boa alimentação, bom sono, atividade física moderada e gerenciamento do estresse. Tá? Por que eu digo isso? Todo mundo fala assim, o emocional, né, é que está influenciando o meu corpo físico. Mas muitas vezes o corpo físico influencia o emocional. Outro dia eu li um trabalho, até comentei com o professor Júlio, dizendo de que a síndrome do pânico muitas vezes não é emocional. É uma disfunção da cabeça do pâncreas, mandando glicose errado para o cérebro. Ou seja, não vamos mais longe. Quantas pessoas têm hipotireoidismo e dá depressão? Quer dizer, um fator metabólico alterando o emocional. Quando eu regulo a imunidade como um todo, a gente consegue melhorar também o cérebro inflamado, porque nós fazemos parte do sistema imunológico. Então, se eu melhoro a imunidade, eu diminuo a inflamação, tá? Vou dar um exemplo. Faz de conta que esse carimbo é uma célula cancerosa. Quando a pessoa faz quimioterapia ou rádio, enfraquece a célula cancerosa, mas quem executa é a imunidade. Quando a pessoa toma um antibiótico, enfraquece o micróbio, mas quem executa é a imunidade. E isso em todos os órgãos, tá? Cérebro inclusive. Quando você investe na sua imunidade, que você diminui as inflamações, sobra energia vital para outras coisas. Porque é da natureza do organismo poupar energia para cérebro e coração principalmente, o resto que se dane, a grosso modo. Quando você equilibra esse eixo, há sobra de energia para outros lugares, né? E aí você tem uma melhora global. Então nós temos relatos, né? Eu não vou falar aqui como médico, tá? Mas há relatos no mundo de doenças que não tinham o que fazer e foi possível fazer alguma coisa por essas pessoas, né? Então isso que é demais. A gente poder melhorar a imunidade e fazer a diferença na vida das pessoas e edificar vidas, principalmente como diz o Domingos, meu mentor de fatores de transferência. Então, nós falamos, mas nós não falamos uma coisa, tá? O que é esse TF? Né? Pro é proteína, TF, Transfer Factors, ou fator de transferência. O fator de transferência é uma molécula, tá? Portanto, que transfere imunidade. Olha que legal. Por isso que os animais mamíferos mamam o colostro e são imunizados. Por isso que as aves, quando nascem, já nascem imunizadas, porque vêm com fator de transferência. Então, quando eu uso um ProTF ou um outro produto, né, que melhore a minha imunidade a partir de fator de transferência, eu melhoro o quê? A sinalização. Aí eu regulo a imunidade. Tá? Então, o segredo para regular a imunidade é sinalizar adequadamente. Acelera onde precisa. Então, manda informação de ativação.
Freia onde está demais. Manda informação de modulação. E o fator de transferência faz isso. Por quê? Ele é muito pequenininho. Ele é 10 a menos 9. Você tem uma noção? Um micróbio é 10 a menos 3. Tá? O fator de transferência é 10 a menos 9 desta empresa que tem nanotecnologia. Nano, 10 a menos 9. Vamos lembrar lá das grandezas, né? Então, o que eu percebo? Já para finalizar minha fala aí, depois, professor Júlio, as nossas considerações finais. Procure conhecer mais sobre a sua imunidade, né? Nós vamos estar fazendo aqui uma série, né, disso, né? Eu vou ver depois com o professor Júlio, nós vamos falar a semana que vem ou na outra sobre como melhorar a sua energia, né? Nos exercícios físicos, na alimentação, nos processos biológicos, nós vamos fazer isso, falar. Depois antioxidação, e aí, de vez em quando, vamos trazer para vocês esses temas ligados à imunidade, extremamente importantes no pós-Covid. Porque olha só, ok, tem pandemia, está acontecendo, mas o pessoal esquece do pós-Covid, onde você queimou as suas reservas imunológicas, e se você pega uma outra doença, uma dengue, uma outra coisa, pode dar um problema sério, porque gastou a reserva imunológica, né? Então a gente trabalha nesse equilíbrio, produção, consumo, como eu falei lá atrás. Então gerenciar a imunidade é sinalizar. Por isso o diferencial dos fatores de transferência. Só voltando aqui, mesmo que você malhe demais, tá? Pela tua profissão, pela tua vida que você escolheu, tenha a responsabilidade sobre si próprio, de cuidar da tua imunidade, que o resto você ajeita. Exatamente, você falou tudo. Cara, gosto tanto de você que eu passaria a tarde inteira aqui conversando contigo. E a gente passa, né? Eu não vou mentir, a gente passa. Então, assim, pessoal, só para a gente ir finalizando também, para não passar aí de 1 hora, que senão daria para passar muito mais, mas o que eu digo para vocês, e eu trago da minha prática diária aqui em relação ao ProTF. Primeiro, é um nanopeptídeo. Ninguém tem tecnologia para produção de nanopeptídeo como a 4Life tem. Segundo, esmagador, e aí é para encerrar a conversa. Nenhum produto no planeta tem um fator de transferência associado como a gente tem na 4Life. Então, ao mesmo tempo que você está dando substrato para o teu corpo se reconstruir numa velocidade muito maior, com um aproveitamento muito melhor, você está modulando o teu sistema imune, e ao fazer a modulação desse sistema imune, você está fornecendo esta informação importante para que o teu sistema imune seja educado da maneira correta, né? Algumas pessoas até me perguntaram, vi uma pergunta agora aqui, quem tem intolerância ao ovo e ao leite pode usar? Pode, a gente tem que sentar, conversar, analisar, mas via de regra, um nanopeptídeo, ele já está numa fração tão pequena que ele já não configura mais uma fita proteica. Então, a fita proteica, quando você vai tomar o leite puro, que você pega a fita proteica inteira e você tem intolerância, vai gerar para você uma diarreia, vai gerar para você uma reação. No caso do ProTF, não, porque ele já é um peptídeo, ele já não configura mais uma fita proteica. Perfeito? Pessoal, eu quero, em primeiro lugar, agradecer ao Flávio, médico imunologista, extremamente dedicado, conhecedor ao extremo dessa linha. Agradecer a disposição de estar aqui conosco. Eu sei que você é um cara mega ocupado e conseguir 1 horinha da tua agenda é quase um prêmio, assim, né? E a minha sorte é que eu sou seu amigo, daí você não tem como dizer não para mim, entendeu? Muito obrigado, mesmo assim, eu sei que você é um cara super ocupado. Obrigado a todos vocês que se dispuseram a estar aqui conosco durante essa 1 hora de conversa. Sei que tem um monte de dúvidas que com certeza você vai querer tirar. Você pode entrar ou no perfil do Flávio ou no meu perfil e me mandar um oi. Eu terei imenso prazer em indicar para você onde comprar, quanto usar, de que maneira, que hora do dia que se usa, analisar a tua situação específica, muito exercício, pouco exercício, reposição, não reposição, que é uma das coisas que eu faço aqui na modulação intestinal. Então, muito agradecido. E, Flávio, eu deixo você para fazer o fechamento e as suas considerações, e aí nós vamos para o sorteio do bife.
Pessoal, é o seguinte, eu tenho Instagram também, tenho um canal no YouTube chamado Humano Imune, muito legal, e tem uma parceria grande com o professor Júlio. Nós temos pacientes em comum, inclusive, que nós tratamos os dois. Né? Então, precisou da gente, a gente está à disposição para informar, informação principalmente, é bem legal, tá? Vamos estar juntos mais vezes, para mim foi um prazer enorme, eu gosto muito de gente, gosto muito de pessoas, e tenho uma gratidão enorme a Deus pelo que aconteceu na minha vida com os fatores de transferência, né? E temos na nossa equipe também aqui em Presidente Prudente a doutora Larissa Rorato, tá aí o Instagram dela também, ela é da minha equipe de imunologistas, e nós somos imunologistas que também trabalhamos com fatores de transferência, entendemos disso também, né? Estamos aí à disposição, quero agradecer ao professor Júlio pelo carinho, pela atenção de sempre, e quero agradecer ao nosso mestre maior aí, Domingos, José Domingos de Oliveira. Cara, você é fera, nós somos, ó, teus irmãos, né? Não vou falar que somos seus filhos, que não é tão grande a nossa diferença. Mas, ó, fazer o bem sem ver a quem. Essa máxima sempre foi. Então, se você transforma uma vida com informação, e mais uma frase eu quero finalizar. Conhecer não significa acreditar. Mas conheça pelo menos. Tá? Agora, omitir conhecimento, aí é crime. Fica essa dica, né? Gratidão. Como o nosso trabalho é gratuito, o único pagamento que eu peço a todos vocês é que vocês mandem esse conhecimento para outras pessoas. Marquem outras pessoas que vocês acham que deveriam escutar o que a gente falou hoje aqui. É a única coisa que eu peço a vocês, porque é o que nós estamos fazendo agora também, divulgação de conhecimento. Beijo no coração, excelente restante de semana. É sempre um prazer estar aqui com todos vocês. Flávio, grande abraço.